Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. E vamos lá, né, responder mais algumas perguntas que me fazem lá pelo Instagram. E agora também eu vou começar a abrir caixinha de perguntas dentro da nossa comunidade no YouTube. Então hoje eu já vou responder as perguntas do Instagram e também lá do YouTube. Sempre seleciono as principais e trago aqui para vocês, tá? Antes da gente começar, eu convido você a participar da nossa comunidade no YouTube, né? Aqui no YouTube, na nossa comunidade, eu faço uma live por semana junto com os membros, geralmente na segunda-feira às 19 horas, onde eu analiso os principais acontecimentos do mercado e eu abro a minha carteira pessoal de investimento, tá? Mostro onde que eu estou colocando meu dinheiro, quantos por cento em cada classe e eu vou explicando todo o racional ali por trás, tá? O link para você acessar a nossa comunidade eu deixo na descrição e todos os links que eu posso te ajudar também na descrição. Então vamos lá. Dados os recadinhos paroquiais, né? Vamos lá para as perguntas. Começo aqui com uma do Rodrigues, que veio lá do Instagram. Leandro, para uma carteira de 9 ações, ter duas do mesmo segmento é arriscado? Pô, Rodrigues, eu acho que não, cara, porque 9 ações você não tem uma quantidade pequena, né? Eu, por exemplo, eu tenho algo em torno disso, um pouquinho mais na minha carteira. E eu tenho, por exemplo, duas empresas de energia, eu tenho 2 ou 3 bancos, então eu repito também, né, segmentos. Até porque existem alguns segmentos, por exemplo, para mim, energia e setor financeiro são os melhores segmentos que existem para eu ter empresas sólidas que me paguem dividendos e por aí vai. Então não tem problema nenhum eu ter mais que uma empresa, até porque quando eu tenho uma concorrência dentro do setor, né, é uma forma de eu me proteger. Então, por exemplo, existe uma concorrência acirrada no setor bancário. Aí eu tenho os dois principais ali, os dois melhores. Pô, um deles perder espaço, né? Perder uma boa fatia do mercado e me prejudicar como investidor pode acontecer. Agora, os dois, aí já é mais difícil. Então, eu começo a diversificar até mesmo dentro de um setor. Então, eu não vejo problema nenhum, tá? Ó, essa aqui é do Rogério, que é membro da nossa comunidade aqui. E o Rogério perguntou assim, ó: boa tarde, com essa subida do ouro, quais seriam as causas e quais cenários podemos ter uma queda de preço? Então vamos lá, de fato, né, teve uma subida no ouro, a gente consegue ver aqui, ó, nesse gráfico, inclusive esse gráfico eu puxo lá de 1979, tá? O que a gente pode ver aqui? Essa linha amarela aqui, né, é o ouro, tá? Então o preço do ouro realmente vem subindo, né? Principalmente depois do ano 2000 ali deu uma subida. Essa linha laranja que eu tenho aqui embaixo é a dívida dos Estados Unidos, tá? Por que eu trouxe esse indicador? Esse indicador aqui ele não fala tudo sobre a economia americana, mas fala muito, tá? Fala muito. E o fato é que a dívida americana hoje chegou em 129% do PIB. É corda no pescoço. Basicamente, os Estados Unidos está com a corda no pescoço. Quando as crises estão à vista, né? Quando os governos estão com a corda no pescoço, o que o mercado faz? O mercado se protege. Como que se protege? Através do ouro. O ouro é proteção. Por quê? Porque o ouro, ele até é inflacionável, né? Ou seja, tem como inflacionar o ouro, mas muito pouco. Por quê? Porque para eu inflacionar o ouro, eu tenho que aumentar, né? Eu tenho que fazer ele perder poder de compra. Inflacionar um dinheiro é fazer esse dinheiro perder poder de compra, né? Então, o ouro é uma espécie de moeda, né? É um metal que é considerado uma moeda de proteção. Para que eu inflacione o ouro, ou seja, o ouro perca poder de compra, eu preciso produzir mais ouro. Só que ele tem uma certa escassez. Não é fácil, né? Não é todo dia que a gente encontra aí, que se encontra uma mina de ouro aí e sai extraindo aos montes, né? Então, o ouro é um metal escasso, tá? E querendo ou não, por mais que tenha como extrair, existe uma quantidade limitada de ouro no planeta. Não tem muito mais que aquilo, não. É uma quantidade limitada. Então, isso faz com que o ouro sirva como proteção, beleza? E por isso que quando tudo parece que vai para o buraco, né? Porque a moeda dos países são moedas criadas com base em confiança, algo que não existe, é um pedaço de papel que tem um número que todo mundo acredita, né? Basicamente tudo começou assim. E quando a gente fala de um ativo real como o ouro, é diferente, tá? Então as pessoas buscam proteção. E isso
tem acontecido cada vez mais com o Bitcoin também, porque o Bitcoin tem todas as características do ouro, inclusive eu vou responder algumas perguntas hoje sobre Bitcoin, e eu começo aqui já. O Bitcoin tem praticamente todas as características do ouro, de escassez, de mineração, tal, né? A diferença é que ele é digital e o ouro é físico, tá? Mas ele funciona também como uma moeda de proteção, principalmente pelo fato de ele não ser inflacionário. E o Bitcoin é menos inflacionário do que o ouro, porque ele é perfeitamente estável, ele é perfeitamente escasso, né? 21 milhões de Bitcoin é a possibilidade e deu, acabou, não tem mais o que fazer, tá? Vamos lá. A próxima pergunta aqui é do Alex. O Alex perguntou assim: como acompanhar se a nossa carteira está ganhando do Ibov, IFIX ou outros índices? Alex, essa questão de querer acompanhar a carteira em relação a um índice é algo bem comum, né? Por quê? Porque é o que mais se fala no mercado. Qualquer especialista de investimentos que você vai escutar falando por aí, qualquer não, mas a maioria vai fazer esse tipo de comparação. Eu sou um especialista em investimentos, né? Inclusive sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM. Se quiser fazer uma consultoria comigo, te ajudo a montar a tua carteira de investimentos. Deixa o link aqui na descrição, tá? A minha pegada é outra. Eu procuro dividendos. Eu procuro montar uma carteira para aposentadoria. Claro que de vez em quando eu tenho algum aluno aqui que vem fazer consultoria comigo que o objetivo não é esse. Tudo bem, não tem problema nenhum. Alan, meu objetivo é comprar um apartamento daqui a 5 anos. Tudo bem, então vamos montar uma carteira com esse objetivo, tá? Mas de forma geral, a minha pegada é focada em dividendos e os meus alunos, os meus alunos da consultoria, do curso, membros da comunidade, vocês que me seguem aqui, de forma geral, o meu público foca em dividendos. Então, o que a gente busca? A gente busca crescer os dividendos recebidos ano após ano. É isso que a gente busca. Para eu conseguir ter um crescimento de dividendo, eu vou ter que comprar algumas empresas, me posicionar e não ficar mexendo nelas. Deixa elas lá, tá? Deixa elas lá. Não vou vender. Por quê? Porque eu tenho as cotas ali, seja cotas de fundo imobiliário, seja ações de empresa. Eu tenho para receber dividendo. Então, eu não vou ficar vendendo. Como eu não vou ficar vendendo, eu vou passar anos, décadas com essas empresas na carteira, eu sei que tem momentos que elas vão desvalorizar, tem momentos que ela vai valorizar. Mas eu não vou vender. Por quê? Porque eu só tenho elas para receber dividendo. Então, veja que em alguns momentos eu vou ter uma super valorização na carteira e outros eu vou fechar no negativo. Por quê? Porque eu não estou girando o patrimônio ao fim de travar aquela rentabilidade. Eu estou buscando dividendos. Então, eu trago isso aqui para que você pense o seguinte, Alex. O que você busca? Se você busca dividendo, esquece esse lance de comparação. Esquece. Se você não está nem aí para dividendos e o seu foco é ganhar de algum mercado, como você colocou aqui, Ibov e IFIX, cara, aí eu recomendo que você use uma ferramenta para te ajudar com isso, né? Tem vários sites aí que você pode utilizar. Tem o Meus Dividendos, que eu já usei bastante. Hoje eu uso, por exemplo, a MyProfit para controlar meu imposto de renda. Então dá todos os gráficos ali para comparar se eu estou acima, se eu estou abaixo de algum índice, tá? Então use alguma ferramenta como essa aí para te ajudar, tá? Gestão de carteira. Vamos lá. A Aline, também do Instagram, perguntou assim: a quantidade de acionista da empresa interfere no meu recebimento de dividendos? Não interfere em nada, Aline, tá? Porque imagina o seguinte, imagina uma empresa que tem 1 milhão de ações em circulação no mercado. Essas ações recebem dividendo, tá? E as ações do majoritário também recebem dividendos. A única ação que não recebe dividendo são as ações que estão em tesouraria, tá? Que a empresa recompra, faz programas de recompra, guarda essas ações na tesouraria. Essa não recebe dividendos, tá? Mas imagina o seguinte, uma empresa somando as ações em circulação e a do majoritário, tem lá 1 milhão de ações, tá? E você tem 10 ações só. Você vai receber dividendos sobre essas 10 ações. Imagine que os outros 990 mil ações que tem lá, 990... isso, né? Daria mais, 990.990, porque só 10 ações são suas. Ou seja, todo o restante das outras ações está na mão de um acionista só. Esse cara é um mega investidor. Ele vai receber os dividendos referente a todas essas ações.
e você vai receber o dividendo sobre as suas 10 ações. Agora vamos imaginar um caso que todas essas outras ações, quase 1 milhão, né, porque só 10 estão nas suas mãos, todas essas outras ações estão distribuídas entre milhares de acionistas. Cada um vai receber os dividendos proporcional à sua quantidade de ações. E você vai receber sobre as suas 10 ações. Então, não muda nada, beleza? A quantidade de acionista. Vamos lá. O Agnaldo do Instagram perguntou assim: ETF de Bitcoin aprovado, hora de comprar? Agnaldo, você tem que entender o seguinte, vocês estão me acompanhando aqui, né? Cara, o mercado, ele sempre se antecipa aos acontecimentos, tá? Então, quando se fala, o ETF de Bitcoin vai ser aprovado, um percentual do mercado acredita que sim, que vai ser aprovado, outro acredita que não. Aqueles que acreditam que sim, já se antecipam e já compram Bitcoin. Depois, vamos dizer, se 80% estava acreditando que sim, que seriam aprovados, já compraram Bitcoin, especulando em cima disso, e aí não sai a aprovação, dá uma ajustadinha ali, cai uns 5% talvez. Por quê? Porque eles vendem porque foi contra a tese. Mas esse tipo de coisa, as notícias vão se moldando, é igual a história da taxação de dividendos. A coisa vai ganhando tração, vai amadurecendo, cada vez vai ficando mais perto da realidade de uma aprovação. Quanto mais próximo da realidade de uma aprovação, mais o mercado precifica isso. Ou seja, basicamente, né, o Bitcoin, se a gente for ver aqui, ó, vamos até ver junto aqui, ó, Bitcoin, nível de Brasil, um dia, oscilação, 5 dias, oscilação normal, foi aprovado aqui, né? Na verdade ele foi aprovado no dia 10, mas no dia 8 de janeiro foi hackeada a conta da SEC, que é a CVM americana, e o hacker soltou uma informação falsa, bem elaborada, de que já tinha sido aprovado. Esse cara provavelmente se posicionou aqui e aí bombou aqui, teve uma alta de 8%. Então foi isso. 8% foi a saída da notícia. Depois veio a CVM americana lá, a SEC, né? Dizendo que não, que tinha sido hackeada a conta, que não foi isso, aquilo, aquela especulação toda, até que finalmente no dia 10, 2 dias depois só, saiu a aprovação. Então, oscilou mais um pouquinho, ó, chegou a subir mais aqui 6%, depois caiu. Então, assim, pouca coisa. Só que o que importa é a gente olhar a longo prazo, né? Então, toda essa alta que a gente teve aqui, vamos pegar aqui, ó, desde setembro de 2023 até agora, a gente teve uma alta de 52%, né? Não, peraí. Deu uma alta de 82%, tá? Não é só por conta da especulação em torno dos ETFs de Bitcoin. É uma série de fatores que vão fazendo, inclusive a alta do ouro, os Estados Unidos está com a corda no pescoço lá em relação à dívida, as pessoas buscando mais proteção, os investidores, os mercados, né? Então tudo isso vai ajudando o Bitcoin, o amadurecimento da moeda também, tudo isso vai ajudando o Bitcoin para cima, tá? É basicamente isso. Agora, é hora de comprar? Cara, eu invisto no Bitcoin para muito longo prazo, né? E a minha tese de Bitcoin é para cima de 2030, eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda hoje aqui, tá? Vamos lá. O Marcelo, membro da nossa comunidade aqui no YouTube, perguntou assim: o que acontecerá com o acionista minoritário se houver um takeover do FIB11? Takeover é quando o majoritário ele assume o controle, né? Basicamente fecha capital, né? Então, o que acontece, cara? Primeiro que eu não vejo possibilidade disso acontecer ali. Agora, já aconteceu isso em alguns fundos imobiliários, tá? E quando acontece, basicamente, o gestor ele faz uma liquidação do fundo. Ele vai amortizando, né? Ele vende as propriedades, transforma isso em caixa e distribui em formas de dividendo. É amortização, tá? Então, é isso que teria que acontecer. Basicamente, o gestor faria uma assembleia, também isso não é tão fácil, porque depende de aprovação, de assembleia e tudo mais, porque afinal de contas o cotista ele é dono, né? Passaria por uma aprovação, venderia esses imóveis para alguém que está interessado, esse dinheiro do imóvel entraria para o caixa do fundo, distribui todo esse dinheiro em forma de dividendo, ou seja, você receberia a sua parte, certo? E aí liquida o fundo, né? Por que tem que ser feito assim e não vendido via bolsa? Porque para vender tudo via bolsa, né, o preço vai cair. Então, o preço vai oscilar.
Então, se for para liquidar, faz dessa forma. Mas eu, sinceramente, eu não vejo uma possibilidade dessa girando em torno do FIB ali, tá? O Ryder perguntou assim: o que você acha do indicador Yield on Cost? Olha, o indicador Yield on Cost é o retorno baseado no seu custo, né? Então, basicamente assim, pô, você compra uma ação, paga R$10 nessa ação. E ela paga R$1 de dividendo no ano. Então, deu um dividend yield de 10%. Porque R$1 é 10% de R$10, tá? Beleza. Passou um tempo e eu comprei essa ação por R$10. Daqui a alguns anos ela está pagando R$1,50 de dividendo no ano. E o preço dela está 15. R$1,50 é 10% de 15, certo? Então o dividend yield anual dela é 10%. Só que o meu yield on cost, ou seja, o yield baseado no meu custo, se eu paguei 10 e ela está distribuindo R$1,50, então o dividend yield para mim é 15% e não 10%, assim como é para o mercado, tá? Legal. Como é que eu uso isso? Não para olhar o passado. É óbvio que o meu yield on cost, na maioria dos casos, é maior do que o dividend yield. Por quê? Porque eu compro ações de qualidade cresce o lucro, e se cresce o lucro, cresce a cotação. Simples assim, tá? Não tem segredo, mas todo mundo faz errado. Por quê? Porque eu gosto de pegar a modinha, né? Tanto que eu já mostrei várias vezes. A melhor empresa da bolsa, na minha opinião, é a WEG. Tem 300 mil acionistas. A pior empresa da bolsa, na minha opinião, é a Oi. Tem mais de 1 milhão de acionistas. Então, o que explica isso? Nem Freud explica, né? Vamos lá. Mas é isso. Como é que eu me baseio no yield on cost? Daqui para frente. Eu penso, cara, peraí. Vamos pensar num fundo imobiliário. Olha, eu tenho esse fundo imobiliário aqui, a cota tá 100. Agora ele tá pagando R$1 de dividendo por mês. Ou seja, vou ganhar 1% ao mês. Não tá ruim. Fundo de papel eu vou conseguir isso. De tijolo só se for uma tranqueira, né? No cenário atual. Beleza, tô recebendo 1% ao mês. Só que eu fiz uma previsão aqui e eu entendo que não vai ficar em 1% ao mês. Que não vai ficar em R$1 por mês de distribuição de dividendos. Porque ele tem potencial de gerar mais caixa aqui para frente por isso, por aquilo, por aquele outro. Aí você vai avaliar os motivos. E eu sinceramente acho que daqui a um ano ele vai estar pagando R$1,50 de dividendo. Poxa, se ele vai pagar R$1,50 daqui a um ano, mas paga 1 agora, eu vou comprar essa cota por 100. Por quê? Porque daqui a um ano o meu yield on cost vai ser 1,5% ao mês. E é por isso que quando ninguém quer, eu quero. Porque eu estou olhando yield on cost, não do passado, mas lá na frente, tá? Então sempre é olhar para frente, galera. Sempre é olhar para frente. Bota isso na cabeça, escreve aí no papel. Sempre é olhar para frente. Olha menos para trás e muito mais para frente. Vamos lá. O Renan também do Instagram perguntou assim: existe análise fundamentalista de criptomoeda? Existe, Renan. Existe análise fundamentalista. Existe quem investe em cripto, e eu diria que é a maioria, simplesmente baseada em pura especulação, tá? Ah, porque eu acho que vai subir, compra, porque eu acho que vai cair, vende, e fica girando em torno dessa. Às vezes compra e vende no mesmo dia, faz day trade com moeda, né? A maioria é isso. O que é uma análise fundamentalista? É você entender o motivo pelo qual aquela moeda foi criada, tá? A segurança em torno daquela moeda e qual o potencial de o motivo daquela moeda se concretizar. E aqui começa a minha explicação de que a única criptomoeda que eu tenho em carteira é o Bitcoin. Para mim, nada mais não é que nada mais faz sentido, mas nada mais tem a relevância que o Bitcoin tem no mercado de criptomoedas, tá? Por quê? Quando você lê... Deixa eu juntar aqui os livros que embasam o meu fundamento para te mostrar. Vou dar um pause aqui para pegar os livros. Ó, eu costumo recomendar 4 livros para você iniciar os seus fundamentos de Bitcoin. Se você quiser ir mais a fundo, você pode ler mais, né? Eu já li mais de 10 que fortalecem a minha tese de investimento em Bitcoin. Mas esses aqui já dá para começar legal. Primeiro,
As 6 lições de Mises. Esse livro aqui, As 6 lições de Mises, basicamente ela é uma introdução básica à escola austríaca de economia, tá? Eu sou economista e eu sou um adepto da escola austríaca. Para mim é o que mais faz sentido, tá? O Milei, que agora assumiu a Argentina, também, escola austríaca. Pela primeira vez a gente está tendo aí um presidente que é escola austríaca, de verdade, né? Raiz, assumindo para valer, né? Paulo Guedes puxa bastante para a escola austríaca, tentou muita coisa no Brasil aqui, beleza. Enfim, lê esse livro, As 6 lições de Mises, é pequenininho, foi uma palestra que Mises deu na Argentina, se não me falha a memória agora, foi em 1930, a esposa dele gravou e transformou isso em livro. Isso aqui faz você começar a entender a importância de existir uma moeda que o governo não tem poder sobre ela, tá? Por que que existe inflação, por que isso, por que aquilo. Aí você lê as 6 missões e você pensa, caramba, velho, por que os caras não inventam uma moeda que se livra de tudo isso? Bingo. Chega os caras lá e inventam um Bitcoin. Começa a responder. Aí você vem para esse livro aqui, ó, que é O que o governo fez com o nosso dinheiro. Esse livro aqui ajuda muito, tá? Você entender o que os bancos fizeram durante o último século, continuam fazendo agora, estão fazendo no Brasil, estão fazendo nos Estados Unidos, estão fazendo ao redor do mundo, estão fudendo com a economia, perdão a palavra, mas estão fudendo com a economia, fudendo com a vida das pessoas, porque fazem o que está escrito aqui, tá? Aí você lê isso aqui e você pensa, caramba, como é que a gente poderia tirar o poder da mão dos bancos centrais, dos governos, para que eles não fizessem isso com o nosso dinheiro? Bingo, Bitcoin. Aí você vem para... Talvez esse livro aqui, foi o Fernando Urrich, que também tem um canal aqui no YouTube, né? E fala muito sobre o Bitcoin. Ele escreveu esse livro aqui, muito bom, um livro fininho aqui, ó, bem fácil de ler. Você lê em 2 dias, se você gosta de ler. Mas, cara, ajuda muito a fundamentar o que tá aqui, tá? E aí você vem para Bitcoin Red Pill. Aqui você consegue dar... Esse aqui já é um pouquinho mais carregado, tá? Mas também é mais ou menos nessa linha do Bitcoin, talvez um pouquinho mais... como é que eu vou dizer? Mais na teoria da conspiração. Mas, cara, quando você lê tudo isso aqui, você começa a entender o porquê do Bitcoin, tá? E por que o Bitcoin pode dar certo. E aí, baseado nisso aqui, eu não vejo como o Bitcoin ter aí grandes consolidações antes de 2030. Vejo que tem esse potencial, mas, cara, precisa de tempo para esse amadurecimento, entendeu? Então, eu tenho na minha tese aqui que a minha posição de Bitcoin não interessa o preço para onde vá. Não interessa se subiu muito ou se caiu muito. Eu não vendo nenhum Bitcoin que eu tenho aqui, tá? Aliás, se subiu muito, eu até vou vender. Vou explicar por que já. Mas eu não altero o meu percentual de Bitcoin antes de 2030. É isso que eu queria dizer. Reformulando aqui, né? Por quê? Porque a gente trabalha na estratégia 500 pratas aqui, né? Que eu vou até aqui, ó, na carteira do YouTube eu mostro para vocês, tá? Essa aqui é a planilha da estratégia 500 pratas que a gente gerencia o patrimônio. Quem é aluno aqui, né, tem essa planilha e gerencia esse patrimônio. Para ser aluno, link na descrição. Então a gente separa por percentuais. Então, por exemplo, ações 39%, FIIs 39%. A gente distribui o percentual macro aqui e depois vem fazendo as distribuições dentro de cada classe, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma carteira de fundos imobiliários aqui, tá? Essa carteira aqui é simulada, né? A minha carteira real eu só abro para os alunos da comunidade, tá? Essa aqui é uma simulação que eu criei para dar uma degustação aqui no YouTube do que é a estratégia 500 pratas. Então eu coloco um peso para cada classe aqui, tá? Nessa carteira aqui não tem Bitcoin, mas na minha pessoal tem. O pessoal sabe os alunos sabem quantos porcentos eu tenho em Bitcoin, os alunos da comunidade. Então imagine que seja lá 5%. Cara, eu vou manter esse percentual aqui até 2030, beleza? O que acontece? Se subir demais o Bitcoin e imagine que eu queria ter 5%, chegou em 20%, eu vendo uma parte, realizo um pouco aí, vou fazer alguma coisa com esse dinheiro, né? E vou mantendo aquele percentual ali. Em alguns casos, dependendo de como eu for evoluindo o meu conhecimento sobre Bitcoin, eu posso alterar isso aqui de 5 para 6, para 7, para 8, ou até ir baixando de acordo com as coisas que eu vou
aprendendo sobre aquele mercado ali, tá? Mas basicamente é assim que funciona a minha cabeça aqui. E, inclusive, eu já vendi Bitcoin, né, no passado. Aqui, ó. Se a gente for botar aqui, ó. Vocês sabem que eu construí a minha casa aqui, né? Gastei uns 250 mil reais, mais ou menos, aqui pra... Se for colocar tudo que eu já gastei na minha casa, que foi uns 300 mil reais. Mas a última pegada deu uns 250 mil. E mais da metade da casa eu paguei com Bitcoin. Por quê? Porque eu tava me posicionando aqui, ó, nessa fase em 2020, tá? E aconteceu isso aqui. Quando o Bitcoin chegou na máxima, olha a paulada que deu aqui, ó. Deu 500% de valorização. Extrapolou o peso de Bitcoin na minha carteira, né? E eu pensei, cara, eu vou vender um pouco. Nós já tava querendo reformar a casa aqui, ampliar. Pensei, beleza, os Bitcoins vão me pagar a maior parte disso aí. Então eu vendi para rebalancear minha carteira, né? Veja que eu não faço isso com ações, com fundos imobiliários, até porque é difícil ter uma explosão tão significativa com ações e fundos imobiliários. Mas com Bitcoin isso acontece. Então eu vendi, fizemos a reforma na casa e tal. E aí o Bitcoin despencou de novo. Quando chegou aqui em 2021 eu comprei. Agora nesse período aqui eu passei comprando um bom tempo. Agora tá indo. Agora eu já parei de comprar, tá? Quer dizer que não é uma boa oportunidade de comprar ainda? Cara, eu realmente acho que isso aqui que nós estamos vendo na tela é nada em relação ao que o Bitcoin vai ser em 2030. Voltamos a conversar em 2030, mas eu realmente acho que isso aqui é nada. Essa oscilação aqui, ó, que nós estamos vendo aqui agora, nós vamos ver como essa oscilação ficou lá para trás no chinelo, lá, ó, quando a gente estiver em 2030, tá? Então não quer dizer que você não pode mais comprar agora. Eu não estou mais comprando, por quê? Porque eu já me posicionei no melhor momento, certo? No melhor momento, eu me posicionei aqui. Então eu já estou com a posição ideal na minha carteira e a minha planilha simplesmente não está mais pedindo aporte por conta dessa alta. Só que, aquela história de sempre, né? Eu fiz vídeo mostrando aqui o Bitcoin, que tava na baixa, que eu tava comprando. Só que, poxa, depois de uma queda de 75%, eu fui xingado, esculachado aqui no YouTube, porque eu fiz vídeo de Bitcoin, entendeu? Ah, Leandro, já morreu, Bitcoin já era. É sempre assim, ninguém gosta de pagar barato, todo mundo tem medo, se cagam todo de medo de comprar aqui só porque caiu 70%. Por quê? Porque não leram esses 4 livros, entendeu? Não leram nem esses 4, que são os básicos. Agora, como eu li esses 4 e eu entendo o porquê eu tô comprando Bitcoin, e daí que caiu 70%? Eu vou lá e compro mais, e agora já, beleza, desse 70% tinha caído, já subiu 154%. Então, são essas visões que vocês têm que aprender a ter aí para conseguir ser um investidor de sucesso no longo prazo, tá? Vamos responder aqui o Eli Santos, que é membro aqui da nossa comunidade no YouTube. E... o Eli Santos, lembrando que eu estou trazendo algumas perguntas aqui, mas também nas lives de segunda-feira às 19 horas eu abro, geralmente eu gasto meia hora ali analisando o mercado, mostrando a minha carteira de investimentos e depois eu abro mais uma meia hora para responder as perguntas ao vivo ali junto com os membros, tá? Então participe das nossas lives, link na descrição aqui para se tornar membro da comunidade. O Eli Santos fez uma pergunta sobre o curso, ele falou, o seu curso serve para quem está no nível 0 ou precisa ter um conhecimento mínimo de bolsa? Cara, serve para quem tá no nível 0 e inclusive o nível 0 eu não tô mais cobrando, tá? Que o nível 0, não tô cobrando temporariamente. O nível 0 tá aqui, ó. Partindo do 0, autoconhecimento financeiro, tá? Esses 3 módulos aqui, comece aqui, partindo do 0, autoconhecimento financeiro, eles estão disponíveis de graça. O link tá aqui na descrição, qualquer um de vocês pode acessar, não vai pagar nada. Por que eu fiz isso? Porque aqui em autoconhecimento financeiro, eu tenho algumas aulas aqui, cara. E, ó, fase financeira, mito da educação financeira, o seu patrimônio líquido, renda ativa versus passiva, os 3 pilares do sucesso, ganhar bem, gasto inteligente. Eu sei que quem faz esse módulo aqui acaba tendo dinheiro para comprar o curso. Então, é uma forma que eu achei de fazer com que o curso se torne de graça para todos vocês, tá? Primeiro vem... faz o módulo 2 sem pagar nada. O módulo 2 vai te dar condições de você ganhar o dinheiro vindo do conhecimento que você ganhou, que você adquiriu pelo módulo 2, você vai ter
como comprar o curso inteiro, tá? Então, se você já tem condições, quer aprender, beleza, compra. Se você não tem condições, faz o módulo 2 de graça que eu vou te dar condições de comprar. E aí, eu tô te ajudando a ganhar dinheiro para pagar pelo curso. Nada mais justo e correto, né? E sim, o curso vai até o avançado, a gente vai indo, avança, chega em estratégia até no exterior, imposto de renda, tudo. Cara, faz o seguinte, vai no meu Instagram. Você que quer comprar, faz isso antes, tá? Segura a onda, vai no meu Instagram. Lá no meu Instagram tem os destaques ali embaixo, né? E tem um destaques depoimentos. Sempre eu deixo ali os últimos 100 depoimentos, né? E porque só cabe 100 ali posts ali, né? Dos meus alunos, tá? Aí vocês vão ver o que a galera diz. E aí, baseado no que eles dizem, no sentimento que eu gero em quem faz o curso, não vou nem falar aqui, deixa que vocês vão ler lá, você vai ver que realmente o trabalho que a gente está fazendo aqui é sério. E não confunda um professor com um vendedor de curso, tá? Não confunda. Sou professor, desde lá de 2010 eu já dava aula no Senai, tive escola de aviação, tô tempo na sala de aula, depois me tornei economista, especialista em investimento, consegui minha autorização com a CVM para ser consultor de valores imobiliários. Então, eu realmente estou aqui para ensinar e a gente faz um trabalho sério, tá? Vamos lá. O Wellington perguntou assim, Leandro, faz uma análise da Fleury. O Odontoprev foi top, você é monstro. Valeu, Wellington. Eu lembro que o Wellington, acho que foi o Wellington mesmo, né? Você pediu sobre a Odontoprev, a gente fez em algum vídeo anterior, agora não vou lembrar qual que é. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Fleury, vamos fazer uma análise, sim. Lembrando que esse tipo de análise que eu faço aqui é um básico do que vocês vão aprender dentro do curso Estratégia 500 Pratas no módulo de ações, tá? É disso aqui pra frente, é bem mais evoluído, a gente entra em números um pouco mais complexos aqui para vocês entenderem o porquê das coisas. Mas isso aqui que eu faço aqui já dá para entender muita coisa. Então vamos lá. Cara, eu gosto de olhar os números, aqui eu estou entendendo o histórico e para onde a empresa está indo, né? Então, primeiro, eu sempre começo por aqui, ó. Receita e lucro. É uma empresa boa, a Fleury? Cara, olha só a receita dela, sensacional, tá crescendo. O lucro dela também tá crescendo. Não tanto como eu gostaria, né? Porque faz mais ou menos uns 10 anos que ela tá andando um pouco de lado. E aqui começa a gente ter que buscar os porquês. Poxa, eu acompanho, né? Não precisa eu ir para frente agora, olhar relatório para ver o que tá acontecendo. Eu acompanho a Fleury é uma empresa de crescimento, ela tá comprando vários concorrentes, várias empresinhas pequenas. Então, ela está tendo todo esse investimento e uma empresa de crescimento, ela tem custo com sinergia. Imagina, você tem um supermercado aí, e aí você vê um mercadinho lá perto da sua casa e pensa, vou comprar aquele mercadinho e vou incorporar aqui na minha rede de supermercados. Cara, você vai ter que treinar o pessoal, você vai ter que mudar a marca, você vai ter que reformar, você que vai ter que mudar o sistema, você que vai ter que mudar tudo no novo mercadinho até que ele esteja funcionando igual ao seu mercado atual, entendeu? Isso gera custo. Depois que está tudo redondinho, aí é só lucrar, beleza? É isso que acontece com essas empresas. Isso se chama sinergia, beleza? Então, eu entendo o que está acontecendo com a Fleury. Agora vamos lá. Veja que o lucro não está crescendo, mas a receita está. Então, isso, antes de olhar na margem, eu já sei que a margem está caindo. Mas vamos dar uma olhada. Aqui tem a margem líquida, né? Olha só. A margem vem caindo, né? Já teve uma margem lá na casa de perto de 14%, foi, né? Veio caindo, agora está lá em 6%. O que acontece? Vamos dar uma olhada. A gente pode ir descendo aqui na DRE e seguir, ó. A receita. Pô, a receita está crescendo, tudo certo. Então, significa que a empresa está vendendo cada vez mais. E os custos, né? Custo do produto vendido também está subindo ali mais ou menos em linha com a receita. Então, provavelmente o resultado bruto, né? Ou seja, a receita menos custo está em linha. Vamos ver aqui, né? Ó, show de bola, está crescendo também junto, ou seja, redondinha a empresa até aqui. Ainda não encontramos o motivo da queda da margem. Até aqui tudo crescendo proporcionalmente, exceto 2020 aqui, que foi atípico por conta da pandemia, tá? Beleza. Então, a margem bruta, inclusive, está super em linha. Tô vendo que tá tudo redondo até aqui. A distorção tá daqui para frente, beleza? Continuamos. Deixa eu ver aqui. Resultado, despesa operacional. Ó, a despesa operacional, veja que ela deu um pico significativo nos últimos 2 anos aqui, ó, principalmente no último ano.
E aí já está relacionado com o que eu estou falando. Sinergia. Gasta bastante com operação. Despesa operacional. Todas as despesas envolvidas no funcionamento da empresa. Treinamento de funcionários, sistemas, as coisas todas, tá? Então tá aqui, ó. Sinergia, beleza? Resultado financeiro, que também afeta. Olha o pico que deu no resultado financeiro. Quantidade de juros que a empresa está pagando. Cara, 2 motivos levam a isso aqui. Ou é porque os juros estão muito altos, de fato estão, então esse é um dos motivos, e também pode ser que a empresa esteja se endividando mais. Então vamos dar uma olhada na dívida. Beleza, primeiro, só para eu concluir aqui, como eu tive um pico na despesa operacional e eu tive um pico na despesa financeira, é óbvio que o lucro líquido vai sofrer, e ele não cresceu, porque ele foi drenado por essas 2 linhas anteriores que eu mostrei. Mas vamos lá embaixo dar uma olhada na dívida para ver se a dívida cresceu, como eu falei para vocês. Olha só. Dívida bruta. Olha o que aconteceu com a dívida nos últimos 3, 4 anos. Mais que dobrou. Ela estava ali, ó, de 2013 até 2017 sem dívida. Olha o quanto de dívida ela fez aqui. Por quê? Porque está comprando empresa. Ela se endivida, vai lá, compra, faz a sinergia e por aí vai. Beleza? Aí a gente segue a análise. Cara, uma empresa que ela faz dívida... Essa dívida, ela tem que dar um resultado, certo? Ela tem que crescer receita, tem que crescer isso, tem que crescer aquilo. Então vamos lá. Eu posso considerar que a dívida começou a crescer de 2020 para frente. A dívida da Fleury, tá? Tem que dar resultado. Eu começo olhando aqui. Receita. 2020 para frente, cresceu ou não cresceu? Cara, cresceu muito. Show. Bom sinal de que a dívida está dando certo. Vamos olhar o operacional dela, o fluxo de caixa operacional. Aqui eu gosto de limpar tudo. Aqui, ó. Vamos limpar tudo, deixa no 0 a 0. Vamos só olhando, fluxo de caixa operacional. Olha o que aconteceu. Vinha andando meio de lado, 2020, 21, 22, 23. Bombou o fluxo de caixa operacional. A gente estava falando aqui de um fluxo de caixa na casa de 700, né? Ó. 529, 500, 700, 700, 700. De repente, saltou para casa de 1 bilhão para cima. E agora, no último ano, aí já foi 1,3 bilhões. Ou seja, show de bola. A empresa se endividou, mas está gerando fluxo de caixa operacional. Ou seja, as coisas que ela está comprando está fazendo entrar dinheiro na empresa. E aí, será que ela está investindo isso aí? Porque ela está comprando mais empresas. Está investindo, olha só. Só em 2022, ela investiu 1,4 bi, tá? O que sobra disso aí, a diferença entre o operacional e o investimento é o fluxo de caixa livre. E do fluxo de caixa livre é que gera os dividendos, né? Então, 2022, ela nem deveria distribuir dividendos, tá? Porque não teve fluxo de caixa, né? Agora, no último ano, ela já teve bastante. Mas vamos ver como é que tá o dividendo dela aqui distribuído. Dividendo aqui, ó. Até que ela vem mantendo em linha, né? 2022 distribuiu. Isso, aqui proventos. Ela vem segurando aqui. Só que aí, como ela distribuiu 2022, sem ter tido o caixa operacional, o caixa deve ter dado uma drenada, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no caixa até dela. Disponibilidades. Onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui, ó. Ó, disponibilidades. O caixa em 2021 deu uma drenada, depois entrou, mas é porque ela fez dívida daí, né? Então, a dívida trouxe dinheiro para o caixa. Se ela não tivesse feito dívida, não teria entrado recursos aqui no caixa e aí o caixa teria drenado bastante, tá? Então, é isso. Ela está fazendo dívida, mas está dando certo. Está dando certo, está crescendo. Ó, o patrimônio líquido está crescendo também. Então, cara, super normal. Agora, o que eu tenho que olhar, eu olho daqui para frente. Cara, ela está conseguindo crescer receita, né? A receita está crescendo operacional. O que está drenando o lucro líquido da empresa e que está jogando a margem líquida aqui, ó, lá para baixo? As despesas operacionais, que estão aqui, ó, deixa eu ver, despesas operacionais aqui, ó, que estão bem altas, tá? Sinergia. A partir do momento que ela termina isso, né? Esse custo diminui bastante, se diminui bastante, explode o lucro, certo? E outra coisa, a dívida. Ela está se endividando bastante, por isso ela está aqui, ó, com um resultado financeiro bem negativo, porque ela está pagando bastante juros e dívida. A partir do momento que ela vai
diminuindo essas dívidas e também que a gente entra num patamar de taxa de juros mais baixa, ela começa a pagar bem menos com dívida. E aí o que vocês acham que vai acontecer com o lucro? O lucro explode, certo? E aí, se o lucro explode, a empresa tem que manter PL. Aí vamos lá, vamos dizer aqui, ó, ela está mantendo patamares de lucro. Aqui, ó, lucro líquido, né? Ó, o patamar de lucro está aqui na casa de 350 milhões, tá? Agora pensa comigo, 350 milhões de lucro líquido, só que ela teve uma despesa operacional, resultado financeiro aqui, ó, de 300 milhões. Tá vendo? Então, só no último ano, o lucro dela dobraria se ela não tivesse essa despesa financeira. E teve momentos lá pra frente, olha como era bem menor a despesa financeira dela, tá vendo? Ó, era bem menor. Então, aqui, vamos jogar, queria para uns 600 mil, né? 600 milhões. Outra coisa, a despesa operacional, que está sugando bastante, ó, era na casa de 200, 250, 300, aqui deu um pico muito alto. Vamos imaginar que isso aqui vá para uns 600, vamos ganhar 100 daqui, tá bom. Então, iria para 700, ou seja, a gente dobra esse lucro. Se a gente dobra esse lucro, a gente vai para um outro indicador, o PL, tá? O PL dela está na média. Está até um pouquinho abaixo da média. Aqui, ó. Está em 25. Ou seja, ela já tem um certo upside aí, né? Dá para subir um pouquinho a cotação, se eu for olhar pela ótica do PL. Agora, imagine aqui que o lucro dela dobre. Beleza? O lucro dela dobre. Se dobrar, para ela manter o mesmo patamar de PL, a cotação tem que dobrar. Se a taxa de juros cai e o PL dela vai lá para uns 35, 40, tem mais 50% de alta pela distorção do PL por conta da taxa de juros. Ou seja, ela teria espaço para subir aí 100% por conta da valorização, mais uns 100% aí depois por conta do PL, daria para subir uns 200% a cotação. Hoje, a Fleury é negociada na casa ali, a cotação aqui tá... É isso, né? R$18, tá? 18, lá para uns 50 pila, tá? Ou seja, dá para ir para uns 50 pila. É isso que eu busco aqui? Não, não é isso que eu busco. Eu busco receber dividendos. Só que o que eu faço? Cara, se ela tá em 18, eu vejo que ela tem potencial para chegar em 50, e não muito tempo, eu compro antes de subir. Porque daí eu consigo comprar uma quantidade de cotas maior e daí eu tenho mais cotas para receber dividendos, entendeu? Isso vai fazer com que o meu dividend on cost fique alto, como eu falei antes já. Isso vai fazer com que o meu patrimônio cresça, com que o meu dividendo seja maior e por aí vai. Então, é isso, cara. Espero que você tenha gostado dessa análise aí também, Wellington. E lembrando que eu ensino você a fazer isso aqui de forma mais aprofundada dentro do curso Estratégia de 500 Pratas, tá? Ó, o Antônio, vindo do Instagram. Com relação ao imposto de renda, o que fazer com a planilha quando vira o ano? Cara, virou o ano, a planilha da Estratégia de 500 Pratas, ela tá configurada para você ter os números certinho para o imposto de renda, né? Então, por isso que o Antônio fez essa pergunta. Virou o ano, faz uma cópia da planilha, porque ali você não vai mexer mais. E aí, continua preenchendo no próximo ano normalmente, tá? Aí você vai usar aquela cópia que você fez, porque daí você congela o último dia do ano, né, naquela cópia, e aí você usa aquela cópia ali para declarar, tá? O Marcelo do Instagram perguntou assim: o que fazer para quem quer começar a investir agora e não tem grana para comprar o seu curso? Marcelo, não compra se você não tem grana, não gosta da ideia de pensar, pô, o cara se esforçou o máximo para comprar o curso, agora não tem dinheiro para investir. Não. Faz o seguinte, como eu falei aqui já, tá liberado os primeiros módulos, onde eu ensino você a ganhar mais dinheiro. Cara, os alunos sempre falam, porra, Leandro, valeu, tô ganhando mais, salário aumentou, isso, aquilo. A galera ganha mais dinheiro com aquele módulo. E eu não tô cobrando nada por esse módulo. Justamente porque eu quero, primeiro, colocar mais grana na tua mão, aí depois, como forma de recompensa, você vai pegar parte desse dinheiro e você compra o curso inteiro, tá? Então, resolve o teu problema dessa forma. O link do convite tá aqui embaixo. O Ferreira... da nossa comunidade, tá? Ferreira, aluno da nossa comunidade aqui no YouTube, perguntou assim: eu tenho uma carteira e minha esposa tem outra. Mesmos ativos, mesmos aportes. Começo por aqui, Ferreira. Não tem porquê fazer isso, velho. Não tem porquê, tá? Então, assim, pode separar aí. Porque
Se vocês são casados no papel, o que é teu é dela, o que é dela é teu. Tá? Então, pode estar tudo no nome de um, pode estar tudo no nome do outro, que, enfim, os dois são donos. O que eu faço aqui? Eu tenho carteira, a minha esposa também tem. Só que ativos que estão na minha carteira não estão na carteira dela. E o que está na dela também não está na minha. Então, tá tudo na mesma planilha. Mas alguma coisa está no meu nome, outras coisas estão no nome dela. Só para facilitar, em caso de uma sucessão, em caso de um falecimento de uma das partes ali, só para facilitar e não ficar desamparado, né? Financeiramente. Porém, é dela de qualquer jeito. Depois que sair inventário, sair as coisas lá, é dela de qualquer jeito. E é meu também o que tá no nome dela, né? Vamos lá. Ah, tá. Daí continuando. Faria diferença se fosse uma só? Beleza, já respondi. Outra coisa. Eu faço a DIRF em conjunto. Declaração de imposto de renda, né? Tudo bem, pode ser feito em conjunto, só que mesmo assim, os CPFs continuam separados, né? A isenção dos 20 mil é junto ou separada para nós dois? Dá para conseguir isenção para os dois? Ou posso vender? É isso. Tá? Você pode operar de forma separada, cada um lá na sua conta na corretora vai conseguir essa isenção de 20 mil por mês ali. Porém, pode declarar junto porque o que é de um é de outro. Vamos lá. A Paty do Instagram perguntou assim: poderia falar sobre como é feita a sucessão patrimonial das minhas ações para meus filhos? Paty, se você não fizer nada, inventário, tá? Eles vão ter que gastar uma grana com inventário e já vão perder uma grana aí porque advogado vai comer uma beirada, porque imposto vai comer outra e por aí vai. Ou você pode fazer isso um testamento, né? Que é o que é mais fácil. Já contrata um advogado de sucessão patrimonial antes, já deixa tudo prontinho. Às vezes você quer dar um percentual diferente para cada filho, você pode fazer isso, né? Através do testamento. Então é a forma mais fácil, tá? O Abraão, da nossa comunidade. O Abraão já tá com 2 faixas na nossa comunidade, já tá um tempo maior lá, né? Logo vai se tornar um faixa preta aí. E ele perguntou assim: você recomendaria a adesão do novo ETF de Bitcoin da BlackRock? Não entendo nada de Bitcoin, mas não queria ficar de fora dessa onda. Então, Abraão, o que você tem que pensar antes de qualquer coisa, tá? É se você quer ter Bitcoin ou não. Depois nós vamos pensar no veículo que vai, né, na ferramenta que vai nos permitir isso. Mas primeiro de tudo você pensa o seguinte: você quer ter Bitcoin ou não quer? Pô, Leandro, eu quero ter Bitcoin na minha carteira. Decidi. Então tá. Então não se fala mais nisso. Agora nós vamos pensar como é que você vai comprar Bitcoin. Você pode comprar diretamente através das exchanges e depois leva isso para uma carteira, né? Pode ser por uma carteira física ou uma carteira digital, tá? Você será o custodiante. Você tem que cuidar. Não tem a quem recorrer. Você é o dono da segurança. Se você erra esse processo, não tem a quem recorrer. Não adianta você ir lá para a empresa que desenvolveu a carteira, para a exchange que você comprou, para o banco que você tem. Não adianta. Ninguém consegue recuperar esse Bitcoin. Somente você, tá? Isso é um risco, porque você tem que ter muito cuidado no que você faz, senão você pode perder todos os seus Bitcoins e, como eu falei, não tem mais como recuperar. Milhares de Bitcoins estão perdidos porque foram transacionados de forma errada e não tem mais como achar eles. Não tem mais, tá? Cai no limbo. Então tem esse problema. Só que tem a vantagem de que ninguém tira os Bitcoins de você. É impossível alguém roubar Bitcoin, a não ser que descubra a sua chave de segurança, tá? Então tem que ver se você está preparado com esse conhecimento, né? Para correr esse risco aí. Ou... a questão é a seguinte, depende da ótica. Como para mim, eu sei fazer isso, eu vejo isso como uma segurança. Porque eu tenho total controle sobre os meus Bitcoins. Então isso é uma vantagem. Para quem não sabe o que fazer isso da forma correta, isso é um risco, tá? Então tem que cuidar. Agora, se você acha que para você ainda pelo conhecimento é um risco e você não quer fazer isso diretamente, aí você faz pelo ETF. Porque daí pelo ETF você vai comprar uma cota do ETF e daí no caso a BlackRock, e tem outras empresas, né, mas a BlackRock, ela vai fazer essa gestão para você. Ela vai cuidar dos Bitcoins para você, tá? Vai cobrar uma taxinha de administração por isso. Então é uma boa saída para quem não quer ter o incômodo de fazer a própria gestão dos Bitcoins, tá? Vamos lá. Uma coisa importante é a seguinte, cara. Fiquei pensando aqui, né?
Vocês sabem que existe aquela história de governo bloquear patrimônio, né? O governo pode, hoje, você recebeu um processo, o governo manda uma ordem judicial lá, ou, né, o juiz lá, né, manda, sai uma ordem judicial, ó, cancela as contas. Ah, tem uma conta no Itaú? Cancela. Ah, tem uma conta na XP? XP. Ordem judicial aqui, ó, bloqueia a conta do cara. Você não tem mais acesso nenhum. Você não pode mais comprar, vender nada, tá tudo bloqueado pela justiça. Bitcoin, não dá pra fazer isso. Não dá. Cada vez que um juiz ele emite uma ordem para bloquear a conta de Bitcoin de alguém, vira piada na comunidade Bitcoin. Simplesmente vira piada, porque não tem como. A única forma é se pegar a pessoa, botar uma arma na cabeça e disser, me dá a chave. Com a chave, pode ser confiscado os bitcoins, feito alguma coisa. Mas do contrário, não tem como. Não tem como. O Bitcoin, ele é você o custodiante. Entendeu? Não tem. Pode vir o Satoshi Nakamoto, que foi o suposto criador do Bitcoin. Ele não consegue pegar os seus Bitcoins e não consegue bloquear. O Bitcoin é imparável. É imparável. Entendeu? Então pensa nisso. Deixa eu ver aqui. Quase fechando uma hora aqui. Mais algumas a gente termina. O Scoop perguntou: qual modelo de negócio é mais eficiente nas elétricas? Geração, transmissão ou distribuição? Scoop, pensa comigo, né, cara? A geração, ela é bem complicada, né? Porque série de regulações, problema com o meio ambiente, coisa nada, é meio complexo. Não dá dinheiro, mas é complexo. A distribuição, você tem o problema do cliente, né? Atendimento ao cliente. Então, você está lidando com pessoas. A transmissão, ela é, cara, cria umas torres lá, puxa meia dúzia de fio, deu. Não tem mais nada para fazer. Só fica monitorando com os dronezinhos lá para ver se não arrebentou nenhum cabo, né? Se tá tudo certo. Só isso, só monitora. Aí de vez em quando vai lá, faz uma manutenção. Cara, eu vejo que a transmissão é o filé mignon, tá? O Guilherme, você está mais preocupado com o valor das suas ações ou a quantidade de papéis na carteira? Boa pergunta, Guilherme. E, cara, se tiver que escolher, eu estou mais preocupado com a quantidade de papéis, porque o meu foco é dividendo. E quanto mais papéis eu tiver, mais dividendos eu recebo. Entendeu? Então, quanto mais papéis, melhor. O Irã, membro da nossa comunidade aqui no YouTube, perguntou: se um ativo subiu muito, igual o Bitcoin, porém a planilha está pedindo o aporte, eu devo aportar? Mesmo sabendo que vai piorar muito meu preço médio? Bota uma coisa na cabeça: ativo de qualidade, com fundamentos, sempre o preço médio vai subir. Porque você não consegue comprar tudo de uma vez só. E imagina, eu pagava R$8 numa ação da VEG. Imagina se eu tivesse me apegando a preço médio. Eu só vou comprar ações da VEG se chegar de novo em R$8. Eu estaria torcendo para a empresa dar errado. Para a empresa quebrar, para aí chegar em 8 e aí eu comprar. Bom, daí eu não vou querer mais. Então, é daqui para frente. Entendeu? Então, o que será quando a gente estiver em 2030, 2040 e você olhar o preço do Bitcoin, que diferença vai fazer em relação ao que você pagou hoje? Aí depende do quanto você acredita no potencial do ativo. O Lui perguntou: e esse esquema de comprar imóvel de leilão? Balela? Cara, é pra quem sabe o que faz, né? Porque eu tenho amigos aí que já investiram nisso, alguns ganham dinheiro, outros já saíram, né? E o problema... Uma vez ele tá contando uma história pra mim assim: pô, ele comprou um imóvel no leilão, porque a família não conseguiu pagar, recebeu ordem de despejo, foi pra leilão e tal. E aí beleza, né? Recebeu tudo certinho, quando chegou lá, a família dentro, morando. Cara, você colocar uma família pra fora de um imóvel, primeiro que não é fácil, por uma questão judicial, tal, né? Uma série de coisas entra em fator. E outro, psicológico, velho. Sinceramente, cara, quando eu investo em fundos imobiliários, eu tô mexendo com peixe grande, né? Mexendo com um mega empresário. Galera, capitalismo selvagem, entendeu? Então, sai, ordem de despejo, aluga outro galpão lá, vai pro pau. Agora, bicho, você pegar um apartamento
de 200 mil, financiado, aí você chega lá, marido e mulher desempregado, 2 filhos para criar, vendendo almoço para comprar janta. Você começa a mexer os pauzinhos para tirar aquela família ali dentro, cara, botar na rua. Foda, velho. Pra mim não serve esse tipo de coisa, entendeu? Sou um cara meio de coração mole e eu já ia dizer, ah, bicho, faz o seguinte, fica com o apartamento aí, foda-se, eu vou perder esse dinheiro. Então, tem que ver quanto você tá preparado pra isso. Galera, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Lembrando que a gente tem a comunidade aqui no YouTube, onde eu faço uma live por semana, tá? E eu abro minha carteira de investimentos ali para os alunos, mostro meus percentuais, explico porquê, faço uma análise do que está acontecendo toda semana. Então, link na descrição. Tem o curso da Estratégia de 500 Pratas, que vai te deixar totalmente preparado aí para investir e alcançar sua liberdade financeira. Você recebe a planilha da Estratégia de 500 Pratas e tem a nossa consultoria. Sou consultor de valores imobiliários, autorizado pela CVM. E se você tem aí um patrimônio que ajuda para eu organizar o teu patrimônio junto contigo aí, né? A gente montar uma carteira, saber se você vai ter ações, fundos imobiliários, enfim, me chama, contrata a consultoria aí que eu te ajudo a montar essa carteira, beleza? E é isso, galera. Até a próxima. Fui!